E se a gente te dissesse que a queda do Petyr Baelish, o Mendinho, não foi só um erro de cálculo? E se, na verdade, toda a vida dele foi uma preparação para se tornar o paciente perfeito numa espécie de burocracia do inferno? Uma ideia tirada da cabeça do escritor C.S. Lewis. Hoje a gente vai mergulhar na alma de um dos maiores manipuladores de Westeros, mas por um ângulo completamente diferente. Pensa bem, todas aquelas guerras, as traições, a briga pelo trono de ferro. E se tudo isso fosse, na verdade, só o cenário? Um grande palco para uma batalha muito mais antiga e silenciosa. A disputa pela alma de um único homem. Ok, então vamos lá. Para a gente entender o que aconteceu com Baelish, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. E essas regras vêm de um universo bem específico, o do C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Lá, o inferno não é um lugar de fogo e tortura, mas sim um escritório gigante, comemorando os metas e uma eficiência corporativa que dá até arrepio. É daí que vem a nossa lente de análise. Um mundo onde a condenação não acontece com grandes atos de maldade, sabe? Mas com pequenos empurrões, com os sussurros de orgulho, com a distorção da realidade, um pouquinho de cada vez. É um jogo de muita paciência e, acima de tudo, muita sutileza. E o mais fascinante aqui é como o conflito principal é simples. Na visão de Lewis, a filosofia do inferno é uma coisa só: consumir. Pensa numa fome que nunca, nunca acaba. É o eu quero que você tem, eu quero ser você para eu ficar maior. Já a filosofia do céu é o oposto, é a doação, é o eu me junto a você, e nós dois viramos algo novo, maior, sem que ninguém deixe existir. E o Mendinho, como a gente vai ver, é um seguidor exemplar da primeira filosofia. E é aí que entra o nosso paciente. Petyr Baelish não é só um bom alvo, ele é o alvo dos sonhos para um estudo de caso demoníaco. Por quê? Porque o jeito que ele vê o mundo, os traumas dele, a ambição, tudo já está alinhado com os princípios do inferno. Ele já joga o jogo deles, mesmo sem fazer a menor ideia. Essa frase, nossa, essa frase é a chave de tudo. Para o Baelish, isso é uma declaração de poder, de oportunidade. Mas na teologia de Lewis, isso é quase uma confissão de fé na destruição. É ele dizendo que rejeita a ordem, a paz e o presente, tudo em nome de uma escalada sem fim. Essa escada não leva para o poder. Ela é a própria ferramenta da sua condenação. Então, o ponto é o seguinte, Baelish já vem com um kit de condenação completo. A humilhação que ele sofreu quando era jovem virou combustível para uma ambição sem limites. O orgulho intelectual dele o deixa cego para qualquer coisa moral ou espiritual, e a inveja faz com que ele nunca, jamais esteja satisfeito. Para um demônio tentador, o trabalho mais difícil já está feito. Com o alvo perfeito em mãos, a primeira grande armadilha é montada. E ela não tem nada a ver com veneno ou adagas, mas com algo muito mais básico: a manipulação de como Baelish enxerga o tempo. Esse conceito de Lewis é simplesmente genial. A ideia é que o inferno quer a gente obcecado com o próximo passo, com o que vem depois, porque isso nos enche de medo, de ansiedade. A obsessão do Baelish em escalar é a ferramenta perfeita para mantê-lo sempre insatisfeito, sempre desconectado da única realidade onde a gente pode mudar alguma coisa: o agora. E essa tabela mostra isso de um jeito muito claro. O passado dele não é um lugar para aprender. É um poço de ressentimento. O presente é só um tédio, um degrau que precisa ser pisado logo. E o futuro? O futuro é tudo. É um ídolo que exige qualquer sacrifício, que justifica qualquer atrocidade em nome do que pode vir a ser. Ele vive exatamente como o inferno quer que ele viva. Essa citação que simula o que o demônio mentor diria resume tudo. Essa busca sem fim do Baelish pelo poder significa que ele nunca vive o momento. Ele está sempre em movimento, sempre quase se tornando alguma coisa. E nesse estado de estar sempre quase lá, não sobra espaço para refletir, para ter consciência e, claro, muito menos para se arrepender. A segunda armadilha é ainda mais perversa. Agora, a corrupção sai do campo da ambição e vai para o campo do afeto, distorcendo a própria ideia de amor e transformando ela num desejo de posse total. O amor que Baelish sente primeiro pela Catelyn e depois pela Sansa é a pura personificação desse conceito. Não é um amor que liberta, mas um que aprisiona. Ele não quer o bem da outra pessoa, ele quer ter a outra pessoa, como se fosse um objeto, um título. Esse pronome possessivo tá tudo aí. Ele revela tudo. Ele não vê a Sansa como uma pessoa com vontade, com medos. Para ele, ela é um projeto, um prêmio, um ativo. Minha Sansa. Nessas duas palavras a gente vê a filosofia do inferno em ação, a absorção de um ser pelo outro.
E essa é a parte mais arrepiante do que o Baelish faz com a Sansa. A manipulação dele não é só política. É um esforço espiritual para consumir a identidade dela, para apagar quem ela é e transformá-la num reflexo dele mesmo. Ele quer ser o deus do pequeno universo dela. E isso é o pecado da posse na sua forma mais pura. E assim a gente chega ao final da história do Baelish. A morte dele em Winterfell é vista como uma falha política, né? O momento em que o mestre jogador foi enganado. Mas, por essa nossa ótica, é outra coisa. É o último passo, o passo bem-sucedido da sua condenação espiritual. A questão não é se ele perdeu, mas como ele perdeu. O jeito que ele encara a morte revela absolutamente tudo sobre a condição da alma dele e confirma o sucesso da longa e paciente campanha demoníaca contra ele. Primeiro ponto e o mais importante de todos. Diante do fim, não há remorso. Não há um pedido de perdão, nem aos deuses, nem às pessoas, nenhuma reflexão sobre todo o mal que ele causou. Só vazio. Segundo, o instinto final dele não é de arrependimento, é de manipulação. Mesmo com a faca no pescoço, ele ainda está jogando o jogo, tentando virar uma irmã contra a outra. Ele morreu acreditando que conseguiria sair daquela situação com palavras, como sempre fez. Ele morreu acreditando na escada. E aqui está a vitória completa do inferno. Petyr Baelish foi para a morte completamente cego para a dimensão moral da vida dele. Para ele, a queda não foi um julgamento de caráter, foi só um erro de cálculo, um passo em falso na escada. Ele perdeu o jogo pela alma sem nem saber que estava jogando. E a gente termina com essa pergunta no ar. A vida inteira dele foi dedicada a escalar o que ele chamava de caos. Mas e se, o tempo todo, cada degrau que ele subia no mundo dos homens fosse na verdade um degrau para baixo, numa outra escada, que levava a um destino bem diferente? Fica aí pra gente pensar.